Vamos lá, pessoal, reiniciando a aula de hoje com o segundo vídeo. Então vamos para a próxima questão, questão 3, Enem 2013. Aproveitando esse material, vocês vão ter acesso na forma de PDF, ok? Porque eu vou continuar com esse material para mais uma aula, provavelmente. A formação frequente de grande volume de pirita, FeS2. Sabiam por que S2? Olha, para o ensino médio, geralmente bota FeS. Por que ele não bota S2? Para que o candidato não erre, não pense que o enxofre é da 6A, é 2 menos, 4 menos, o ferro seria 4 mais. Primeiro, não existe ferro 4 mais. Ou ferro é 2, ou ferro é 3. Na verdade, esse S2 é como se fosse um peróxido. Peróxido são dois oxigênios juntos. O2, 2 menos. Aqui é o S2, 2 menos. Por isso que o ferro aí é o ferro 2 mais. Os dois S juntos é como se fosse S ligado a S, uma ligação para cada lado, juntando as duas dá 2 menos, e o ferro é 2 mais. Ok? Essa representação não é muito comum no ensino médio. O Enem fez, mas não é muito comum. No ensino médio a gente bota FeS. A gente não bota FeS2, porque corre o risco do aluno ou candidato acreditar que é o ferro com NOx 4 mais, ele está errado. Isso aí funciona como se fosse um peróxido. Em uma variedade de depósitos minerais, favorece a formação de solução ácida, ferruginosa, conhecida como drenagem ácida de Minas. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado pelos cientistas e representa uma grande preocupação entre os impactos de mineração no ambiente. Em contato com oxigênio a 25 graus, a pirita sofre a reação de acordo com a equação química. Pirita mais oxigênio mais água, formando sulfato de ferro 3 mais ácido sulfúrico. Observe que a equação está corretamente balanceada, porque é uma reação de oxirredução. O Enem não pode trabalhar com duas habilidades ou mais de uma competência. Então, a competência de oxirredução e o seu balanceamento já foi dado aqui no texto, porque não vai perturbar a questão. Antes da seta reagente, eu tenho a tal pirita, o gás oxigênio e a água. Pós-seta, eu tenho um sal de ferro 3, né? E eu tenho um ácido sulfúrico. Por que eu sei que é ferro 3? O SO4 vem do ácido sulfúrico. Se aqui tem 2 hidrogênio, é 2 mais, então ele é 2 menos. Se o SO4 é 2 menos, esse ferro é 3 mais. Ele passou de ferro 2 para ferro 3. Sofreu uma oxidação. Algum elemento aí sofreu redução. Então vamos lá. Provavelmente foi o oxigênio, que saiu de 0 para 2 menos. Para corrigir o problema ambiental causado pela drenagem, a drenagem é ácida. Se você vai corrigir uma acidez, você adiciona uma substância de propriedade básica. A substância mais recomendada a ser adicionada ao meio é o sulfeto de sódio. Observe o detalhe, sódio dá um A, base forte, sulfeto ácido fraco. Aparentemente podia ser a letra A. Cloreto de amônio. Cloro é um ácido forte, cloreto 7A. Amônio é uma base fraca, prevalece o caráter ácido. Não vai resolver. Eu quero diminuir a acidez, não aumentar a acidez. Dióxido de enxofre é o SO2. É um óxido ácido porque é formado por não metal. Dióxido de carbono também é um óxido ácido, formado por não metal. Carbonato de cálcio vem do cálcio, base forte. Carbonato é o CO3. Então vem de um ácido fraco, prevalece o caráter básico. Observe que na questão do Enem ele não deu as fórmulas e não dá a tabela, né? Depois eu disse que o Enem é facilzinho. Não deu as fórmulas e não dá a tabela. Então o candidato vai ficar com a dúvida na letra A e na letra E, porque os dois são básicos. Mas por que ele tem que descartar a letra A? Porque a letra A é básico, mas é sulfeto. Sulfeto vai aumentar a acidez, vai formar gás sulfídrico. Então, ou vai formar mais ainda ácido sulfúrico, uma reação de oxidação. Então vai aumentar a acidez. Você não quer aumentar a acidez. Além disso, o enxofre é tóxico. Você vai resolver um problema criando um outro problema ambiental. Então você vai optar pelo carbonato de cálcio. Resolve o problema da acidez e não causa problema ambiental, um outro problema ambiental em relação ao aumento de acidez do subproduto. Então, no meu entendimento, o gabarito do Enem é a letra E, mas eu classifico essa questão como uma questão difícil. Não deu as fórmulas. E você teria que saber as formas e as propriedades de cada substância. E outra coisa, ele não trabalhou só com sal. Sal, óxido e sal. Então o candidato teria que lembrar das propriedades de óxidos de sais. Só óxidos são 7 tipos de óxidos. Básico, ácido, duplo, neutro, peróxido, superóxido.
Então, letra E é o gabarito. Para corrigir problemas ambientais causados pela drenagem, solução ácida ferruginosa, conhecida como drenagem ácida da mina, a substância mais recomendada a ser adicionada ao meio deve ser o caráter básico, carbonato de cálcio. Observe a reação da hidrólise salina. Lise quebra na presença do sal. De novo, você quebra, forma um meio básico. Agora um detalhe, por que não usei sulfeto de sódio? Pode formar gás sulfídrico, que é tóxico e ácido. É cheiro de ovo podre, como eu tinha comentado. Então você ia criar um outro problema. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Enem 2012, questão 4. Os tubos de PVC, na química orgânica, PVC é policloreto de vinila, que é um ligante da orgânica, vinil, que vocês vão ter acesso lá na orgânica. Material organoclorado, é da orgânica, mas que tem um elemento cloro, sintético, produzido em laboratório. São normalmente utilizados como encanamento na construção civil. Ao final de sua vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a sua incineração. Nesse processo libera HCl, não é o ácido clorídrico, aqui é o cloreto de hidrogênio ou gás clorídrico, não é ácido porque não está em meio aquoso, por isso que ele chamou cloreto de hidrogênio ou gás clorídrico. Por que libera? Porque se C de cloro vai formar o HCl, dentre outras substâncias. Assim é necessário um tratamento para evitar o problema da emissão desse poluente, evitar que o HCl vá para a atmosfera. Entre as alternativas possíveis para o tratamento é apropriado canalizar e borbulhar os gases provenientes da incineração em água dura, água de cal, água saloba, água destilada ou água desmineralizada. Língua presa é uma peste. Água dura é uma água rica em carbonatos de cálcio e magnésio. Correto? Se é uma água dura em carbonatos de cálcio e magnésio, é uma água que é pouco solúvel em sais, né? Ela não suporta a dissolução de muitos sais. Água de cal é uma água básica, é o hidróxido de cálcio. Como é ácido, ácido reage com base formando sal e água. Então a água de cal é o hidróxido de cálcio, conhecido como água de cal, como cal extinta, cal morta, cal hidratada ou água de cal. Para que o Enem deu nomes do comércio. Ela não disse hidróxido de cálcio, ela disse água de cal. O candidato teria que saber que a água de cal é o hidróxido de cálcio. Como a poluição é provocada por HCl, uma substância de propriedade ácida, a água de cal seria o recomendado a letra B. A água saloba é uma água que tem sais. Ela tem uma quantidade de sal um pouquinho elevada, por isso que ela não é liberada para consumo humano. Água destilada é uma água pura, só tem H2O. Uma coisa é água potável, outra coisa é água ser pura. Aí é uma água pura, potável é liberada para consumo humano. Água desmineralizada é uma água que não tem minerais, não é liberada para consumo humano e ela não vai resolver. Se ela não tem minerais, ela praticamente só tem H2O. Não é isso? Ela é melhor do que a destilada, porque se existia algum íon presente na destilada, saiu na água desmineralizada. Então vamos lá. Água de cal é a resposta. Entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar os gases provenientes da incineração em água de cal, para que ocorra a neutralização do HCl. Água de cal é hidróxido de cálcio, mais HCl, ácido de base da sal e água. Por que tem dois aqui? Porque eu tenho 2OH, preciso de 2H para formar duas águas. Eu já comentei isso. É o melhor método de balanceamento de ácido de base. O número de H tem que ser igual ao número de OH, que é igual ao número de moléculas de água. Se eu tenho 2OH, eu preciso de 2H e formo duas águas. E aí quando você bota isso aqui, forma CA1, Cl2, CaCl2. Ok, pessoal? Questão 5, Enem de 2009. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Primeiro, chuva ácida, nós temos três casos importantes. Chuva ácida formada pelo ácido carbônico, que é no ambiente não poluído. Chuva ácida formada pelos ácidos à base de enxofre, o H2SO4, que é o sulfúrico, e o H2SO3, que é o sulfuroso, ambiente poluído, mas sem descarga elétrica. E a chuva ácida provocada pelos ácidos, formada pelos ácidos nitrogenados, principalmente o ácido nítrico, o HNO3,
e o ácido nitroso, o HNO2. Essa chuva só será formada em ambiente poluído e com descarga elétrica. Ou seja, o que eu estou dizendo, a primeira ambiente não poluído, o H2CO3, a segunda de enxofre, ambiente poluído, mas sem a descarga elétrica, e a terceira, os nitrogenados, poluído com descarga elétrica. Se não tiver descarga elétrica, também não forma. A terceira precisa ter poluição e ter descarga elétrica. Então vamos lá. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções nas águas da chuva são ácido carbônico, formado pela reação do SO2 atmosférico com a água, chuva em ambiente não poluído, HNO3, HNO2 em ambiente poluído com descarga elétrica, H2CO4, H2CO3 em ambiente apenas poluído, não há necessidade da descarga elétrica. Esses quatro últimos são formados principalmente a partir de reações da água com óxidos de nitrogênio, os dois primeiros, e óxidos de enxofre, os dois últimos. Geralmente pela queima de combustíveis fósseis, né? A formação da chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Por exemplo, esse ácido é um ácido fraco, se decompõe na presença no produto, em forma de água e CO2. Esse ácido é um ácido forte, 3-1, 2, é um ácido forte. Esse ácido é um ácido moderado, 2-1, 1. Esse ácido é um ácido forte, 4-2, 2, é um ácido forte. E esse ácido é um ácido não moderado, ele é fraco como esse, porque os dois se decompõem em água e CO2 e água e SO2. Mas o HNO3 é forte, como o H2CO4 também é forte. A diferença aqui é 3-1, 2. A diferença aqui é 4-2, 2. Deu empate. E quando dá empate, Sapinho, como é que eu sei quem é o mais forte? Se o Enem perguntasse, me deu mais forte aí. O mais forte aí seria o HNO3. Por que eu sei isso? Porque quando der empate, e somente quando der empate, você considera o mais forte quando o elemento central é mais eletronegativo. Como o nitrogênio é mais eletronegativo do que o enxofre, o HNO3 é um ácido mais forte que o H2SO4. Ok, pessoal? Mas vamos lá. Essa pode ser informação útil na elaboração de estratégia para diminuir esse problema ambiental. Tradução simultânea. Minha língua é presa. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto confere maior acidez na água da chuva? A maior de todas, HNO3, depois H2CO4. Ok? Se fizer separado. Ele não fez separado, ele comentou os pares. Olha, esse é fraco, não vale. Esse é forte, mas esse é fraco. Esse é forte, mas esse é fraco. Esse é fraco e esse é forte. Esse é forte, letra D é a resposta. Esse é fraco e esse é fraco. Então a resposta é a letra D. Os ácidos citados no texto e conferem maior acidez à água da chuva são os ácidos sulfúrico e nítrico, pois são ácidos fortes. Uma maneira de saber que esses ácidos são fortes é lembrando que D, ou delta, tanto faz, é a quantidade de átomo de oxigênio e a quantidade de átomos de hidrogênio ionizáveis. Conforme o valor de D encontrado, teremos a seguinte classificação. Oxiácido, valor de D fraco, 0, semiforte ou moderado, 1, forte, 2 ou 3. Assim, H2CO4 é 2, HNO3 é 2. Mas se quisesse o desempate, você teria como resposta, primeiro, o HNO3, ok? Mas está aí a resposta dessa questão. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Questão 6. Enem 2009. Essa questão 6 eu respondo na próxima bateria de slides que vai para o terceiro vídeo. Volto já já.